Muito boa noite, Sinop. Boa noite a todos os nossos telespectadores do canal Cidade Verde 6.1. Está no ar o programa Em Questão. Todas as segundas-feiras, a partir das 21h30, nós estaremos aqui explanando assuntos, debatendo temas importantes que sejam relevantes para a nossa sociedade, para a nossa cidade. E hoje eu estou recebendo aqui dois convidados de peso. Está do meu lado direito aqui o pastor Fabiano. Ele é bacharel em teologia, né? Ele coordena uma igreja aqui na cidade de Sinop. Também há poucos dias atrás eu comecei uma atividade lá com ele na academia de jiu-jitsu. Estamos lá desenvolvendo o nosso corpo, né, pastor? Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui com o pastor Fabiano. E ao meu lado esquerdo está o professor José Luiz Miller, professor da Unemate, licenciado em filosofia, mestre e doutor em educação. Hoje nós estaremos debatendo o tema religiosidade. Fica ligado, Em Questão está no ar. Bom, eu queria agradecer muito a presença, pastor Fabiano. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. A ideia aqui do programa, a temática, é que a gente possa dissolver ideias de uma forma bem aprofundada, que traga esclarecimentos para toda a população. Eu já quero, de antemão aqui, falar para você que está aí nos assistindo pela live do Facebook. Hoje nós vamos estar sorteando um livro. Depois você pega para mim, Juninho, por favor, o livro ali. Não está sorteando um livro, uma obra. Você que é católico, né, que gosta de literatura católica, um livro muito bom, né, embora eu tenha uma vertente evangélica, eu li esse livro, muito bom livro, chama-se Pescadores de Corações, do Padre Antônio Maria. Eu vou estar sorteando esse livro aqui. Para todos vocês que estão agora interagindo conosco pelo Facebook, se você compartilhar a live e falar eu quero, então automaticamente você já vai estar concorrendo a esse livro do Padre Antônio Maria, Pescadores de Corações. Tem também um outro sorteio muito legal das lojas Castellini, isso mesmo, as lojas Castellini, lá do meu amigo Paulo, juntamente com a Flávia, eles vão estar sorteando R$100 em Vale Compras, né? Então você vai, da mesma forma, acompanhar a live, você vai compartilhar, vai falar eu quero, e você vai estar concorrendo a Vale Compras no valor de R$100 na Castellini, tá? A loja na Avenida Júlio Campos, 765, no setor comercial. Lá, uma loja maravilhosa, né? Eu sou suspeito em falar, porque além da minha esposa ser colaboradora da empresa, eu sempre compro lá roupas adulto, infantil, calçados, masculino, feminino. Castellini é moda dos pés à cabeça. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes. O telefone para você entrar em contato é 3531-6681. Você liga, você pede lá a sua condicional, tem uma equipe lá extremamente competente, capacitada para te atender, tá bom? Então, compartilha a live, comenta eu quero, você vai estar concorrendo a esse Vale Compras no valor de R$100 nas lojas Castellini. Pastor Fabiano, meu querido amigo, vamos falar de religiosidade hoje. E aí você também pode mandar as suas perguntas para cá, tá? Faz as suas perguntas para o pastor Fabiano, manda as suas perguntas para o professor lá pelo WhatsApp 9937-5822, você envia a sua pergunta, o seu questionamento, a sua indagação, você pode aqui mandar para a gente vai estar trazendo aqui para os nossos convidados. Professor Fabiano, muito boa noite, prazer enorme estar aqui contigo, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos falar de um contexto histórico de religiosidade. O que é o fenômeno religioso ao longo da história, pastor Fabiano? Boa noite a todos, você que nos assiste, boa noite. Prazer enorme, Eduardo, poder estar com você, conheci ele na academia, como ele falou, e agora estamos aqui nesse programa. Bom, o homem sempre tem uma necessidade, intrínseca dentro dele, e mística, enfim, um vazio que o homem ele procura preencher. E nessa história, nessa procura, ele procura um ser maior. E aí onde que entra Deus na história da humanidade. Na realidade, esse vazio nós acreditamos, com todo respeito às religiões, às outras crenças, nós acreditamos que ao longo da história
tem essa necessidade Só humana. Nós acreditamos que tem então essa necessidade do ser humano de preencher esse vazio, de buscar de alguma forma preencher isso daí, e nós entendemos então que Deus entra nessa história. Dentro desse contexto aí, nós acreditamos que é Deus caminhando na história. Acredito até que Deus provoca essa necessidade para que o homem possa se aproximar dele também. De alguma forma, o homem sempre está buscando, mesmo que ele não creia em Deus, alguma força maior, alguma divindade que ele possa estar cultuando. Você vê isso no hinduísmo, você vê isso até na nossa nação, os índios, de alguma forma cultuando a natureza, porque há uma necessidade, o homem entende que tem essa necessidade, ele busca de alguma forma cultuá-la em algum momento da sua vida. Perfeito, pastor. Professor Miller, e na sua perspectiva, o que é o fenômeno religioso ao longo da história? Primeiramente, boa noite, telespectadores, Eduardo, o pastor. Quero destacar antes que a universidade se sente honrada quando uma TV se propõe a promover debates sadios, debates equilibrados, debates ou então diálogos, como vocês propõem aqui, e dá-se esse espaço para que as pessoas possam estar aqui, das mais diversas áreas de formação, estarem dialogando diretamente com o público. Isso é muito interessante quando se tem da parte da televisão esse tipo de reconhecimento. E assim, é uma TV que reconhece todos os setores da sociedade. Então, eu, inclusive, desde o início que esse programa começou, eu tenho tido dado alguns tipos de apoio, porque eu acho que a universidade não pode se furtar de espaços desses de participar. Então, além de endossar, de concordar com o que o pastor falou, mais na perspectiva da própria religiosidade mesmo, a filosofia tenta entender todas as formas de crer e as formas de pensar que existem ao longo da história. Então, quando o primeiro homem se depara com essas angústias, aquele homem que às vezes até ainda tinha dificuldade para se comunicar com os outros homens, às vezes se comunicava por gestos ou por grunhidos e tal. Ele começou, à medida que ele foi desenvolvendo a sua capacidade de discernimento, ele teve essas mesmas angústias que o pastor acaba de falar. Ele também se perguntava: o que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Então, essas informações, uma das áreas de apoio da filosofia, que é a antropologia, traz isso com muita propriedade. Todo ser humano, de alguma maneira, se volta para a busca de respostas que vão além da nossa existência física, do nosso mundo físico, daquilo que nós somos capazes de explicar através de raciocínios, através da filosofia, através da psicologia, ou de todas as formas que a ciência, ao longo da história, sempre buscou responder a todas as perguntas feitas pelo homem. Mas há sempre aquelas que estão para além do físico, né? Que estão numa espécie de aquilo que na filosofia nós chamamos de metafísica. Ou seja, além do físico, aquilo que, em tese, a nossa inteligência humana não consegue objetivar. E aí que entra a questão da teologia, como o pastor bem fala, que a verdade é pela revelação, e não pelo discernimento através de um raciocínio. Então, isto muda toda a forma de crer. Inclusive, isso ajuda a postular os fundamentos da teologia. É isso que nós podemos falar ao longo do programa também. Muito bem. Lembrando para você que está nos assistindo nessa noite, você compartilhe lá a nossa live pelo Facebook, e aí você vai estar concorrendo a um vale compras na loja dos Castelinos no valor de R$100 e também um livro do Padre Antônio Maria, Pescadores de Homens, tá? Pastor, nós sabemos muito bem que a religião, ela marca o ser humano no decorrer de toda a história. Eu tive a oportunidade de viajar, por exemplo, no Egito, e eu vi como que aquelas pessoas levam a religiosidade de uma forma tão intensa. E isso se estabelece não só na sociedade como um todo, mas na própria cultura, por exemplo. Eu vi coisas lá que as mulheres têm prazer de fazer para os homens, o que no nosso país, por exemplo, seria um absurdo, né? Homens iriam presos se fosse estabelecida a lei
do Brasil lá no Egito. Mas as mulheres, por cultura, praticam aquilo dentro de uma perspectiva religiosa por prazer, porque elas aprendem aquilo desde cedo. Então, esse fator cultural, social, também, eu acho que dentro dessa perspectiva religiosa na sociedade, traz uma vertente muito emocional também. Como que o senhor destaca a questão da religiosidade para o homem, levando, desembocando para o lado emocional? Legal, muito legal a pergunta. Tenho estudado muito sobre isso dentro da questão emocional. Primeiro, deixa eu falar, dar uma pincelada sobre a questão cultural. Perfeito. A cultura, ela é muito forte, porque a cultura é um sistema de crença formado nas pessoas, que a partir dessas experiências é a maneira como ela vai enxergar Deus. Então, o meu processo de formação diz para mim como eu vou enxergar Deus. As minhas experiências, quando criança, a minha maneira, a minha cultura familiar, a minha cultura do meu país, ela diz muito a maneira como eu vou enxergar Deus. Vou dar um exemplo. Se alguém cresceu num lar onde o pai foi um carrasco, intimidador, não elogiava, não dava o carinho para o seu filho, quando ele crescer e falar sobre Deus para ele, Deus como pai, ele vai ter uma rejeição. Muito provavelmente a psicologia vai dizer que ele vai ter uma rejeição, quando se encontra traumas ali, uma rejeição em relação a essa figura paterna. E isso afeta diretamente aí o seu relacionamento com Deus. Então Deus para ele vai manter uma distância por conta dessa experiência. Onde que entra o processo emocional? Eu tenho estudado muito, inclusive nos livros do Augusto Cury, dentre outros livros de psicologia, estudado alguns livros de alguns psicólogos, muito interessante, é o gerenciamento das emoções. Dentro desse processo, se não tem um gerenciamento das emoções, as pessoas não conseguem enxergar Deus, tem uma autoimagem a respeito, uma baixa autoimagem a respeito de si mesmo, porque quando você não consegue enxergar o seu valor, a verdade sobre você, a verdade de quem você é, a verdade de quem Deus é, estamos falando aqui não de religião, mas cremos em Deus. Então quando você descobre quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida, a sua identidade de Deus, muda e quebra esse sistema de crença. Eu estou lendo um livro, não vou nem falar o nome completo dele aqui, porque apesar do nome ser estranho, é muito bom o livro. A Sutil Arte de Ligar aí o Dane-se, para eu não falar o nome, que é um livro. Eu já tive a oportunidade de ler. Muito bom o livro. O Mason lá, o autor do livro, ele diz o seguinte, que ele foi na Rússia, e das culturas que ele conheceu, professor, a melhor de todas que impactou a vida dele foi a Rússia. Ele explica no livro o seguinte, que quando ele chegou lá, ele foi sair lá com uma moça e tudo mais, e eles conversando, ele querendo fazer meio uma coisa de vitimismo, de gracejo lá, e a moça falou assim, para de ser otário, falou na lata. Porque a cultura russa, ele explicando no livro, que eles são muito verdadeiros. Então se ele pensa alguma coisa de você, ele fala, ele não fica mascarando isso, ele torna claro já. E ele foi pego de surpresa com aquela expressão, e aí ele começou a entender que por onde ele ia é da cultura russa. E tudo bem, ninguém fica bravo por conta daquilo. Ninguém fica triste, eu sou não sei o que. Não, ele foi transparente. Então ele percebe um equilíbrio emocional na Rússia. E olha que ele, nem sei se ele é cristão ou não, esse rapaz, mas ele percebe um equilíbrio emocional onde que as pessoas são transparentes, falam o que pensam e tudo bem. Na nossa cultura, se você fala assim, um exemplo aqui, gente, vou brincar com meu amigo Eduardo aqui, tá? Fica à vontade, pastor. Que pergunta que é essa que você fez? Sabe, para os russos isso é normal, mas para a cultura brasileira a gente tem a tendência aí a se sentir um pouco ofendido, porque ou falta de educação. Então essa questão cultural, ela tem tudo a ver com o processo emocional. Se você cresce num lar onde você é resolvido emocionalmente, onde cuidou de você, eu tenho ensinado para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, sou casado com a Michele, minha esposa, os nossos 2 filhos, o Josh e o Joás, nós temos ensinado que o mundo, ele tanto te aplaude quando está tudo bem, mas você também tem que estar preparado para as vaias quando as coisas não estão bem. Isso é um processo de formação de gerenciamento das emoções. Nós, inclusive, temos ensinado em casa e ensinado na igreja, porque as pessoas elas gostam dos aplausos, mas elas não gostam das vaias.
Elas gostam de ser elogiadas, mas elas não gostam de ser criticadas. E isso é muito ruim dentro da cultura. Então nós estamos quebrando alguns paradigmas, ensinando que dentro... E tem tudo a ver com o processo religioso, porque muitas vezes quando se fala de religião parece um processo intocável. Pastor, você é uma bênção. Ou se critica a sua pregação, a gente fica... Não gosto, não, tudo bem. Vamos melhorar. E isso tem que afetar a nossa cultura. Não pode ser assim. Eu não sei se o professor concorda com isso, mas... Pastor, me permita só. Eu estou compreendendo perfeitamente as suas colocações, até porque eu também tenho formação teológica e passei 6 anos pastoreando, né? Mas eu queria só agora aproveitar esse momento da tua resposta e passar aqui para o professor. Só para o que o senhor falou da questão educacional, quando fala de formação emocional, levando para essa perspectiva religiosa. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade de passar para o professor, para ele explanar um pouco sobre isso, já que ele é mestre em educação. Professor, estendendo aqui, pegando aqui o feeling da resposta do pastor, levando para o senhor, como um educador, como um gestor da educação, que acompanha esses processos emocionais e levando isso para a religiosidade. Até que ponto a religiosidade, a religião, né, seja como queiram entender, é bom e é ruim para a questão emocional das pessoas? Na verdade, é difícil falar algumas coisas, porque elas sempre podem ser polêmicas. E na segunda passada, também um dos maiores intelectuais de todos os tempos, que não é tão simpático assim, na proporção da sua fama, quando Karl Marx disse que a religião é ópio do povo, nós precisamos entender o que ele quis dizer com isso. Ele dizia, da maneira como se faz religião, ela se torna o ópio do povo. Por quê? Porque ele percebia que a religião era usada para ludibriar, para enganar as pessoas. Então, quando eu falo de religião nociva, ou aquela religião que pode ser prejudicial até para crianças, ou até na relação pai e filho, e está correto, pastor, quando ele diz que o filho se espelha no pai. Então, o pai é a referência. Se eu digo que Deus é pai, eu vou me espelhar no meu pai, que é a referência que eu tenho de pai. Então, é claro que ela pode ser prejudicial se ela for usada para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para conseguir das pessoas aquilo que eu desejo. Tanto quanto projeto de sociedade, quanto de atitude individual. E no tocante à questão das emoções, e é interessante, pastor, a cultura europeia, de fato, ela é muito mais fria. Então ela tem uma virtude, que é a virtude do ser direto, do encarar de frente, do talvez... Quem já sofreu com tantas guerras, com muitas guerras, todas as formas de violência já houve na Europa. Então, você pode ver que aqui no Brasil, em regiões mais violentas, as pessoas também tendem a ter uma certa insensibilidade com certas tensões sociais e com certos problemas. Então, isso, perfeita observação. A cultura na qual eu sou criado, as experiências culturais que eu tenho, não se tem fé ou não se é um crente sem uma experiência comunitária de fé. A fé resulta de uma experiência comunitária. Ela não eu não posso inventar, eu não fabrico, eu não crio um Deus para mim. Ele é produto da história, ele é produto da vivência entre as pessoas. Não que Deus seja uma invenção humana, não estou dizendo isso. Embora haja muitos que digam isso, que Deus é um produto da imaginação humana. Não é o debate aqui, nem é a proposta aqui, e eu tampouco defenderia o ateísmo, mas as experiências emocionais que as pessoas passam, inclusive crianças, elas interferem totalmente na questão através da aliás, elas chegam às crianças muitas vezes através da religião. Por exemplo, nós somos educados desde pequeno a dizer, você gosta da escola? Sim, eu gosto da escola, mesmo que eu nunca tenha ido até uma escola. Então, nós somos induzidos a gostar das coisas que os nossos pais e a sociedade entendem que nos farão bem. Então, isso é importante. A religiosidade é uma delas. Qual é o pai que não gosta de ver o seu filho numa igreja? Né? Pode ser o pai que tenha cometido
muitos erros, pode ser o pai que tenha falhado como pai, e às vezes até tem a esperança que a igreja faça o trabalho que ele não conseguiu fazer como pai. Assim como se espera, Eduardo, que a escola muitas vezes faça esse trabalho também emotivo que os pais. Por isso que os pais não conseguiram fazer, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, que às vezes a professora se torna alguém muito querido das crianças, as crianças se apegam muito na professora, em decorrência disso, né? Não sei se eu atendi a sua colocação, mas Perfeito, professor, eu entendi perfeitamente. Pastor, só lembrando mais uma vez, você que está aí conosco, compartilha lá a nossa live, comenta lá, eu quero, e nós vamos estar sorteando no final do programa um livro do Padre Antônio Maria, Pescadores de Homens, um livro muito bom, eu tive a oportunidade de lê-lo, e também R$100 em vale compras na loja Castellini, tá? Então, compartilha lá a live. E manda a tua pergunta para cá, manda os teus questionamentos. Daqui a pouco eu vou fazer aqui já uma seleção e já vou estar disparando aqui as perguntas do nosso público para o pastor e para o professor. Pastor, na dimensão antropológica, todo ser humano se volta para alguma forma de divindade. Ou de alguma forma o ser humano busca resposta no sobrenatural quando às vezes não consegue atingir por vias palpáveis os seus anseios. Até que ponto isso é bom ou é ruim? Quando você se auto-engana buscando soluções na religião, quando na verdade você precisa transformar primeiro o seu interior, ou precisa de alguma forma esclarecer as suas ideias e não buscar no sobrenatural algo que é palpável, quando na verdade isso é um engano. Repete a pergunta para mim, por gentileza. Então, na dimensão antropológica, todo ser humano se volta para alguma divindade, né? Isso é fato. Sim. Ou, em algumas vezes, de alguma forma, o ser humano busca resposta no sobrenatural. Busca Deus, busca a espiritualidade, busca a religião, busca uma igreja. E muitas das vezes essa busca é por falta de não conseguir atingir os seus objetivos ou não alcançar os seus anseios. Então, até que ponto isso deixa de ser algo que possa transformar realmente, de fato, o coração do homem? As motivações, eu entendo isso como as motivações. Só um minutinho, professor. Só trocar o microfone, por favor. Obrigado. Eu entendo isso como as motivações do coração. As pessoas, quando elas passam dificuldades, elas vão buscar uma solução para os seus problemas, quando elas já tentaram esgotar as suas alternativas, então elas passam a buscar a Deus e reconhecer. No entanto, deixa de ser saudável quando as motivações elas são apenas para suprir aquela necessidade, porque suprindo elas, eu conheço pessoas, independente de placa religiosa e denominação, mas eu conheço pessoas que no momento que mais precisaram, percebemos até uma intervenção divina, Deus abençoando de fato as pessoas que elas buscaram, mas como eu chamo isso de plataforma de valores, como os seus valores não estavam no reino de Deus, mas naquilo que precisava, tão logo receberam, tão logo foram deixando, isso deixa de ser saudável, porque tem um interesse por trás, que não é saudável. Eu explico por que não é saudável. Porque isso vai se externar em outras coisas, porque se torna um sistema de crença. Isso vai ser transferido, nós estamos falando aqui, é um valor pedagógico que é transmitido que não é saudável. Se o professor, não sei se endossa essas minhas palavras, mas porque as pessoas que estão ao seu redor vão captar daquela atmosfera ali. No entanto, se as suas emoções se as suas motivações são realmente em Deus, a própria palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu creio que essa é a plataforma correta. É a plataforma que eu busco a Deus, e porque eu estou buscando Ele, Ele é tão bom, e Ele me ama, e Ele tem cuidado de mim, que Ele vai me abençoar, porque eu sou filho dEle. Então, pastor, isso que o senhor está mencionando... Consegui responder essa pergunta? Conseguiu, perfeitamente. Inclusive, já me deu um gancho para fazer outra pergunta. Obrigado. Isso é o que faz a igreja evangélica crescer de forma avassaladora no Brasil, que nós vivenciamos aí de 15,
talvez 10 anos para cá, vou colocar de 15, 20 anos para cá, um crescimento estrondoso de todas as denominações evangélicas no Brasil, que deu um salto gigantesco, né? E também nesse mesmo caminho, nesse mesmo trilho, nesse mesmo eixo, tivemos esse crescimento avassalador das igrejas evangélicas e, ao mesmo tempo, o senhor que é pastor, sabe muito bem do que eu vou falar, cresceu-se também o número do que hoje chamam de desigrejados. Será que não foi esse crescimento avassalador, foi essas pessoas em busca desse palpável inexistente na espiritualidade, na divindade, e, ao mesmo tempo, o crescimento dos desigrejados, nessa mesma perspectiva, também não foi a decepção dessas pessoas que buscaram e não acharam? Eduardo, não foi só isso. Eu cuido de bastante pessoas há um bom... Eu estou há 23 anos, 25 caminhando com Jesus, e há 22 anos já lidando com pessoas, cuidando de igreja e cuidando de pessoas, tá? Não quer dizer que eu sou aí PhD não, viu, professor? Mas essa caminhada, ela nos proporcionou conhecer algumas crises existenciais das pessoas dentro da igreja. Uma delas, de fato, quando elas não têm os seus anseios correspondidos, elas largam e saem mesmo. Muitas são decepcionadas por causa da nossa religiosidade, da religiosidade da igreja brasileira. Que a igreja é um lugar para restaurar, e a igreja muitas vezes tem matado aqueles que estão lá dentro. É muito triste ver isso. Meu coração se enche de compaixão por essas pessoas. Então, não é só o fato de elas não se decepcionarem por não conseguir algo, ou até pelas motivações erradas, mas há um processo de eu chamo isso de, eu tenho estudado sobre isso, um processo de uma mente condicionada. As pessoas fazem assim, quem está lá na frente fala o que tem que fazer, e as pessoas não param para pensar, e elas simplesmente reproduzem comportamentos. E essa reprodução de comportamentos, quando não dá certo, frustram as pessoas. Eu falava com o professor, se ele me permite, uma breve síntese do que eu entendi dentro da filosofia é a arte de pensar. Sabe, na história da igreja, você não pode pensar, você tem que só obedecer. E eu tenho proclamado, por onde eu vou, e nas pessoas que eu converso, e dentro da igreja, dentro da minha casa, que nós somos pensadores em Deus e não engessados, uma mente condicionada e bitolada, porque daí você perde as perspectivas de olhar outros pontos de vista que vai te agregar demais. Por exemplo, ter estudado a humanidade de Jesus. Meu Deus! É algo extraordinário. E quanto mais eu estudo a humanidade, maior eu tenho uma revelação, e a minha intimidade com Deus, ela mudou completamente. E eu acredito que é isso, as pessoas, a religiosidade, ela aprende. Posso dar um exemplo do que é Pode, religiosidade? pastor, com vontade. Conta uma historinha, eu acho que você já deve ter conhecido essa historinha, vocês. Que a mãe estava lá assando peixe, e ela cortava o rabo e a cabeça do peixe. Aí a filha perguntou, mãe, por que você corta o rabo e a cabeça do peixe para fazer o peixe? Porque eu fui na casa da minha amiga, e lá eles fazem o peixe inteiro. Deixa eu perguntar para sua avó. Foi perguntar para a avó falou assim, filha... eu faço isso porque naquela época o forno era pequeno. Aí, moral da história, a mente estava condicionada a um sistema de crença familiar porque o forno era pequeno. Aí ela descobriu que o peixe poderia ser assado inteiro. E estava perdendo de comer todo o peixe, né? E eu vejo que isso acontece muito dentro da igreja, rapaz. Eu estou cuidando de algumas pessoas que eu falo assim, meu Deus do céu, as pessoas estão condicionadas. Eu fiz uma pergunta para um pastor, esses tempos atrás, eu falei assim, você sabe o que você sabe porque você parou para pensar ou porque você só ouviu e te ensinaram assim? Perfeito. Ele tomou um susto, por quê? Eu falei assim, porque se você só faz o que te ensinaram e você não parou para pensar, você não construiu seus pensamentos em Deus, dentro da palavra, questionou. Questionar, até pouco tempo atrás dentro da igreja, você pastoreou, você sabe, era pecado absoluto, réu de, né, estava em disciplina. As pessoas não tinham o direito de questionar. E sendo que as perguntas é que move, é que faz as pessoas crescer, as perguntas é que tira você do lugar. Quando você leva... Hoje eu mudei, faz de um tempo, pouco tempo para cá, eu confesso, mudei minha maneira de pregar, Eduardo. Eu prego fazendo mais perguntas do que dando as respostas. Que maravilha. Porque quando você faz as perguntas, as pessoas param para pensar, elas saem do lugar. Quando você dá as respostas, elas ficam condicionadas. Maravilha, pastor. Que bênção, hein? Maravilha.
Vou direcionar uma pergunta importante agora para o professor. Professor, religião e política, professor. Vamos tratar de um assunto mais técnico aqui. O pastor tratou aqui de uma espiritualidade mais aguda, numa perspectiva mais humana, sobre essa religiosidade. Eu queria parabenizá-lo pela sua resposta, embora eu mantenha uma postura neutra aqui, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, pastor. Direcionando agora uma pergunta importante para o professor Miller, que eu acredito que seja até mais polêmica no meio pastoral, no meio das igrejas. Professor Miller, religião e política precisam caminhar juntos ou isso precisa ser separado individualmente em cada cidadão? Se nós partirmos para a origem da palavra, para o sentido do que significa política, política é vida, política é organização em sociedade. Então, o ser humano ele não é divisível. Mas uma coisa é você separar a vida em sociedade da religião e da política. A outra coisa é política como governo, como gestão. Por que o Estado precisa ser laico? Muitas pessoas não entendem isso. Eu já tive alunos católicos que diziam, não, professor, o Estado não pode ser laico, nós deveríamos estudar a Bíblia na universidade também. E alunos evangélicos também, às vezes, entendiam que na universidade se devia de, por exemplo, orar antes do início das aulas, ao término, ou em algum momento. Eu dizia, nós já temos os espaços apropriados para isso. Nós temos espaços em Sinop, não faltam locais de oração. Aliás, não que a oração tem que ser necessariamente em algum lugar, mas veja, como que eu posso contemplar, através da oração, todas as formas de crer dentro de uma universidade? Não é o papel da universidade. Assim como o Estado, ele deve garantir que haja liberdade religiosa. Então, a religião, ainda bem, ela foi extremamente democratizada nos últimos tempos. Ou seja, ninguém é obrigado a entrar numa igreja. É uma escolha das pessoas. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas a igreja tal exige muito dízimo, a outra igreja aliena as pessoas, a outra igreja fez isso com o pobre, a outra igreja só atendeu o rico. Mas aqueles rapazes de roupa preta que ficam na frente das igrejas, é uma brincadeira que eu faço, elas não arrastam ninguém para dentro, você entra se você quiser. Então, essa democracia, ela existe porque o Estado é laico. As pessoas têm liberdade religiosa porque é uma garantia que é dada pelo Estado. Ou seja, todas as formas de crer são possíveis, são permitidas e precisam ser permitidas. Agora, é lógico que uma sociedade, a cada grupo religioso vai tentar eleger os seus representantes, ser legítimo e ser justo, e vai da capacidade de liderança dos religiosos, assim como os empresários o fazem, assim como muitas vezes nós educadores não sabemos fazer. Nós muitas vezes não sabemos colocar os nossos pares nas casas de poder, na Câmara de Vereadores, na questão do eleger deputados, professores. Pode ver, são poucos. Ironicamente, tivemos um presidente e professor, que foi Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, não que tenha sido o único, mas foi, e nem agradou tanto assim a maioria dos professores. Então, vejam, essa questão do Estado, ou da religião e da política, ela é uma linha tênue, e ela é inevitável. Por quê? Porque a vida das pessoas é política. Então, não se tem como dividir as pessoas. Portanto, você também não vai fazer essa divisão na hora de eleger representantes. Isso é legítimo. Agora, o que não seria ideal, e as nações democráticas não têm, você não vê Estado teocrático em nações democráticas. O que seria o Estado teocrático? Deus como referência das coisas. Como um país aqui da América Latina agora quer colocar a Bíblia como referência. Isso é um equívoco. Porque você tem que deixar garantido a referência para todas as formas de crer em seu país. Se você visa, ainda mais se você toma o poder com vistas a assegurar a democracia. Então, como é que você faz uma coisa dessas? Você toma o poder com vistas a assegurar a democracia e você já impõe uma forma de crer, ou seja, a base da crença é a Bíblia. A base da crença não pode ser a Bíblia, porque muitos credos não têm a Bíblia. E aí você já excluiu essas pessoas.
Vejam, é interessante que as pessoas tenham como base para governar a sua fé, a sua forma de crer, mas não podem impô-la aos demais, porque senão você vai ter esse mesmo problema de minorias e de conflitos religiosos que você tem mundo afora. Então, de repente, nós vamos trazer para o Brasil, se nós fôssemos um Estado teocrático, problemas que nós, aliás, quando avaliamos uma outra sociedade, nós sempre temos a tendência de avaliá-la a nossa visão, ou seja, a partir do que nós entendemos como sociedade. Quando o professor fala daquele exemplo das mulheres do mundo árabe, que sentem prazer em servir aos homens, o que é inadmissível para uma mulher ocidental, eu não posso olhar para aquilo com os meus olhos. Se eu olhar, eu vou ficar estarrecido. E ficamos. Então, justamente, você tem que olhar uma cultura a partir de dentro dela. E querer impor o nosso modo de fazer é que é o grande equívoco. Isso é quando o Estado se impõe sobre a vontade geral das pessoas através da sua forma de fazer religião. Lá você tem um exemplo perfeito de um Estado teocrático que impõe as coisas às pessoas. Perfeito. Muito boa a sua colocação, professor, pastor. A respeito do Estado laico. Olha, eu disse que religião e política não se discute. Eu discordo plenamente dessa frase e eu explico por quê. Eu acredito que falta mais maturidade no processo de poder discutir como estamos conversando aqui. Porque, veja bem, quando o professor fala, né, para nós que somos cristãos, inclusive o professor também me falou que é cristão, né, parece que choca muito as pessoas. Um país que quer colocar a Bíblia, que para nós é um manual de fé, de normas, etc., ser prejudicial, ser perigoso, parece isso assustador. Mas quando nós falamos isso numa perspectiva de imposição para a sociedade, nós temos bem, como colocou, os países do Oriente Médio que colocam, por exemplo, o Alcorão, que é todo distorcido, impondo a um país, e isso traz tragédias mundiais, como, por exemplo, os atentados terroristas aí, que vem trucidando milhões de pessoas no decorrer da história. A Bíblia não é o problema, é a maneira que se faz que é o problema. É a maneira de fazer as coisas. Qual que é a maneira certa e a maneira errada, pastor? Não é que é a maneira certa, a maneira errada. Eu não quero definir aqui. Eu quero dar uma perspectiva que eu entendo que é saudável. Tudo que é forçado não é bom. Tudo que é conquistado é saudável. Eu penso que tem coisas que devem ser conquistadas. E passo a passo pela conquista, e daí sim, num contexto geral, nessa conquista, tendo o entendimento, e aí chegar a vamos fazer isso juntos, isso não vai acontecer. Isso é utopia. Eu estou querendo dizer que o que seria ideal, mas não vai acontecer porque tem gente que nem acredita em Deus e tudo bem. A questão é poder perceber os limites das pessoas. Eu creio que isso é o saudável perceber. Por exemplo, se o Bolsonaro quiser pegar e falar, a Bíblia vai ser agora, eu sou cristão, sou pastor, eu vou dizer que não vai dar certo. Agora, se ele falar assim, olha, dê a liberdade de escolha a cada um, e cada um ser responsável eu aceitar o seu limite, e você respeitar o meu limite, eu respeitar o seu limite, isso é muito saudável. Porque nós vivemos com diferentes pessoas que pensam totalmente diferente da gente. O problema das pessoas é que elas acham que o mundo, e eu me incluo aqui, tá? Quantas vezes eu pensei isso? Não quero dizer, eu me incluo, eu quero ser o primeiro. Às vezes a gente pensa que o mundo gira em torno de nós, e aí você vai amadurecendo, como nós conversávamos lá atrás, né, professor? E você vai vendo que o mundo não gira em torno de você, que as pessoas pensam diferente. Você está num grupo pequeno, dentro da própria igreja, para tomar decisões simples, e às vezes você entra em conflito por coisas simples. Agora, tu imagina numa gama muito maior, que é cidade, estado e o país. Então, eu penso aqui que o respeitar os limites, gosto muito da palavra empatia, você se colocar no lugar das pessoas. Antes de julgar, eu tenho feito o seguinte exercício, isso é um treinamento que eu faço. Eu procuro, por que a pessoa age dessa maneira? Por que a pessoa está agindo dessa maneira antes de julgar? Eu penso, e o Augusto Cury fala muito isso é muito legal. Então, o que seria que eu considero ideal e
e saudável para nós como pessoas? A empatia. Jesus, ele tinha uma empatia pelas pessoas. Quando ele chegava nas pessoas, ele perguntava, lá o cego Bartimeu, né? O que queres que eu te faça? Para mim, naquela pergunta, estava intrínseco o seguinte: olha, como que é a sua história? Deixa eu entender a sua história. E aí Jesus, a Bíblia diz, movido de íntima compaixão, e a compaixão vem pela empatia. Ela não é assim, tive compaixão, não. Quando você conhece a história das pessoas, gera em você empatia. Então, por exemplo, eu perdi um amigo essa semana aí, inclusive um fotógrafo muito conhecido, o Juninho conheceu, o Naldo. Presto aqui a minha homenagem a toda a família. Um amigo nosso. E quando as pessoas, nós ficamos escutando pessoas que vieram no velório, dentre elas eu destaco uma senhora que chegou lá, ele falou assim, eu conheci o Naldo. A família, ele contou para mim que a família era assim, tal. Eu fiquei espantado com o conhecimento que ela tinha do Naldo, nós não imaginávamos que ela tinha aquele conhecimento. Sabe, ela veio no velório movida de uma empatia, porque conhecia a história. Eu creio que isso é saudável. Eu creio que tem solução. E pela empatia, eu acredito que é um passo importante nós sermos mais empáticos. Que bom. Eu quero lembrar para você que está aí nos prestigiando com a sua audiência, já pode mandar suas perguntas para cá. Quero pedir o pessoal que está aqui para já trazer para mim algumas perguntas. Já vou direcionar aqui para o pastor e para o professor. Você que está aí nos acompanhando, compartilha a live, comenta lá, eu quero. Eu vou estar sorteando no término do programa esse livro do Padre Antônio Maria, um livro muito bom, Pescadores de Corações. Então, um livro muito bom mesmo, vai te ajudar bastante a falar de emoções. Ele trata de uma espiritualidade muito voltada para as questões humanas, realmente para o coração, para a razão. Um livro fantástico. Posso mandar um abraço? O pessoal da igreja está nos assistindo. Vontade, aí. Pastor. O Rony, a Rosana. Eu ia fazer isso daqui a pouco, mas... O Murilo, né? Eu não sei quem mais, o pessoal da nossa igreja está lá assistindo, ó. É isso aí. Deus abençoe. Então já vou aproveitar, também vou mandar um abraço para minha esposa, para os meus filhos. Nem sei se talvez eles já estejam dormindo, mas provavelmente minha esposa está lá curtindo. Para todos os meus amigos, irmãos em Cristo, para todos os meus amigos da faculdade, né, os nossos alunos lá da faculdade. Um beijo para todos os alunos da Unic, da Unemate. Um beijo, um abraço para todos os meus colaboradores ali da Rede Machado, empresa a qual eu faço parte. Tenho muito orgulho de fazer parte, né? Para você que está assistindo aí, um abraço, muito obrigado, tá? Quero aproveitar também para estender um agradecimento aqui à Unemate, né? Esse professor aqui, professor Miller, ele foi assim de uma simpatia, de uma empatia, sabe, ajuda, captando pessoas para vir no programa, que não é fácil, mas eu quero deixar aqui meu agradecimento em nome da TV, da minha pessoa ao senhor, tá, professor Miller? Aproveitando que eu já vou passar para o senhor aqui a pergunta, professor Miller, eu tenho uma pergunta interessante para fazer, que o senhor também deve ter estudado muita filosofia, né, dentro da sua caminhada aí na faculdade, no decorrer da sua vida como professor. Falando de religiosidade, nós vemos pessoas muito neutras, uma grande massa de pessoas mais equilibradas, mas tem também uma grande massa de extremistas, de fanáticos, como, por exemplo, é o caso da grande maioria da população do Oriente Médio. Não posso também deixar de mencionar o nosso país, que temos também muitos fanáticos religiosos, né, em todas as esferas da religião, dos ubandistas, dos evangélicos, dos católicos, enfim, em todas as religiões tem aqueles fanáticos. Mas nós temos também um grupo seleto de pessoas as que eu tive a oportunidade de conversar e ler alguns artigos, até, talvez tenha lido livros, os ateus, o ateísmo. Onde que se coloca esse povo, que são pessoas, pastor, normalmente muito inteligentes, pessoas que lêem muito e que simplesmente eles têm como parâmetro de vida não crer, não acreditar em Deus, em divindade. Como que o senhor pode explicar isso dentro de uma origem filosófica? Tem que ter filosofia para poder explicar o ateísmo, senão a gente não consegue, né? Ok. É interessante que, até para você falar do sentimento ou da forma de pensar de outro, é um pouco complicado. Mas eu realmente já tive convivência com muitas pessoas que
e aí o pastor vai entender bem, e o telespectador também, que se confessam ateus. O que é se confessar ateu? É ter a pia crença de que Deus não existe. Então, por quê? Porque a ciência não nos permite dizer que Deus não existe. Então, isso é um grande problema. Mas o que leva, então, academicamente ou cientificamente, professor, à luz da... Professor, me dá licença, só para mim, eu estou vendo meu celular vibrando aqui muito, os meus amigos aí da faculdade, enfim, que estão me acompanhando, manda a sua pergunta lá pelo WhatsApp daqui da TV, tá? 9937-5822, está ali na tela do programa. Porque eu não consigo acompanhar aqui a leitura das perguntas, então manda lá, porque tem um pessoal aqui que está acompanhando, eles vão direcionar as perguntas aqui para mim. Já tem alguma pergunta muito boa aqui, só o professor terminar de responder, eu já vou reportar para o senhor, que é a pergunta do Lucas, do Boa Esperança. Então, para continuar, essa questão do ateísmo, então, através da ciência, ou então, de que maneira que a filosofia ou a ciência levariam ao ateísmo. É importante ressaltar que grande parte do pensamento filosófico, ele é produto de um período da história que foi considerado como um período das trevas, curiosamente, quando a Igreja Católica centralizava as formas de conhecimento, e até, em grande parte, o pensamento científico. O que levou a isso? Por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, alguns padres, inclusive, que tiveram problemas com a própria Igreja Católica, acabaram sendo até executados por divergirem, né? Mas e eles não eram ateus, né? Ou seja, a filosofia não necessariamente significa, ela ajuda, ela pergunta, mas ela não significa ateísmo. Os filósofos de nome, poucos são ateus. Os de grande renome, mesmo os que produziram historicamente, poucos deles são ateus, ou se confessavam, ou se declaravam ateus. Eles faziam uma grande busca por Deus, mas assim, a filosofia, às vezes, não lhes permitia afirmar a existência de Deus. Por exemplo, Kant, que é um filósofo, Immanuel Kant, filósofo alemão que eu considero muito, ele chegou a ponto de dizer, não, sobre Deus nada se afirma, porque a inteligência não chega até ele. Eu não posso chegar nele, então eu não afirmo nada. Nietzsche já foi um pouco mais extremo, quando diz Deus está morto. Mas ele estava falando de uma forma, numa perspectiva também. Ou seja, isso que vocês estão me mostrando como Deus está morto, como projeto, né? Inclusive, professor, eu fui estudar um pouco sobre aquela oração de Nietzsche, né, Deus está morto, que é uma oração, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, mas é uma oração fantástica. Eu acho de uma profundidade, de uma sensibilidade magnífica quando Nietzsche faz aquela oração. E eu fui estudar a respeito daquela oração, diz a história que ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida pessoal. Existencial, que é um o problema pai tinha morrido, né? Ele olhava, o irmão, não sei se era o irmão, tinha acabado de morrer há pouco tempo também, e ele olhava aquela loucura toda da religiosidade naquele tempo, com uma pessoa muito inteligente que era, falou, onde está Deus? Deus está morto. Sim. Né? Mas eu ainda devo ao telespectador a resposta Sim. da sua pergunta, né? Então, o que o cientista, de um modo geral, ou então aquele que se confessa ateu diz? Ele olha para a maneira como as pessoas creem e no que elas creem, e aí ele diz, não, esses sentimentos, as emoções, tudo isso a psicologia explica. Os fenômenos, o raio, o trovão, que eram as primeiras interpretações gregas de divindades, havia um Deus para todos os fenômenos da natureza, e aí, à medida que a filosofia e a ciência foram explicando esses fenômenos, Deus foi desaparecendo. Então, na verdade, eles se pautam nisso, ou seja, a ciência responde, a ciência esclarece. E aquilo que a ciência não esclarece, nisso eu não acredito. Só acredito naquilo que a ciência me dá, aquilo que eu posso palpar, aquilo que eu posso confirmar, não só através dos sentidos, mas também através da forma de ideias claras, distintas, de raciocínios muito claros. Então, eles preferem não fazer, vamos dizer assim, uma aposta que nós crentes fazemos, né?
Então, o Deus da angústia, que ele não é um Deus necessariamente filosófico, é uma experiência que a humanidade já teve muitas vezes. Ou seja, quem pode vir em nosso socorro, que isso é uma coisa muito bíblica, né? Isso está na história, isso é histórico. Todo o povo pede por socorro em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, né? Então, há uma interpretação de Deus também, que para alguns, inclusive, é uma materialização da ideia de Deus, quando você diz que ele age na história através do povo, ou seja, um Deus que seria, então, produto do povo, um Deus que se une e chame essa força de união como uma força humana, como reação a uma união de pessoas, e não como uma força divina. Aí o crente vem e diz, não, esta força, esta união é a força divina. Então, são leituras diferentes. Então, o ateísmo ele sempre se coloca como aquele que não quer aceitar nenhuma possibilidade de algo sobrenatural, algo que não possa ser que não comprovado, seja provado cientificamente. Ou através da razão. Ou através da razão. Perfeito. Muito obrigado, professor. Muito boa colocação do professor. Tem uma pergunta aqui direcionada ao pastor, da Roberta, do Jardim Jacarandás. Eu estou com audiência aqui no Jardim Jacarandás, estou com audiência aqui do Boa Esperança, vou reportar já a pergunta do Lucas, mas vou fazer essa pergunta que está direcionada ao pastor. Muito interessante essa pergunta, né? Como a Roberta do Jardim Jacarandás, como os líderes religiosos deveriam lidar com congressos LGBT? Olha que pergunta. Já que a grande parte condena sem ouvir nem acolher. Boa noite, Roberta. Parabéns pela sua pergunta. A religião, a religiosidade, olha para esse público LGBT, né, para essas pessoas, com um olhar muito de condenação. Eu vou dar um exemplo para você como eu acredito que a igreja, os cristãos deveriam olhar. Eu acredito que sobre a ótica de como Jesus olhava. Um dia trouxeram eu não estou fazendo aqui comparações, eu estou dando um exemplo. Eu estou tomando cuidado aqui de que não estou colocando em pé de igualdade com o exemplo que eu vou dar, antes que fique aí qualquer achando que eu estou querendo, igualando. Não. Mas trouxeram para Jesus, como veio o mendigo, como veio Zaqueu, que era bem sucedido, mas trouxeram diante de Jesus uma prostituta. E tanto para um quanto para outro, Jesus não teve nenhum olhar de condenação. E eu falei na outra resposta que eu estava dando, que nós devemos ter um olhar de compaixão. Então, chegaram e atrapalharam o culto de Jesus. Jesus ia ensinar, trouxeram uma prostituta, colocaram no meio e disseram assim: Moisés disse que nós devemos apedrejar, e o que tu dizes? O que Jesus fez? Aqui entrou o processo de gerenciamento das emoções. Eu acredito que Jesus ficou bem indignado. Ele se ajoelhou, né, assim, se agachou, começou a arriscar, escrevendo assim, né? E daqui a pouco ele levanta, depois que ele processou tudo ali, o gerenciamento das emoções, porque Jesus veio como homem, gente. Então ele gerenciou as emoções, e ele disse assim: é verdade, Moisés realmente disse isso, mas então tá, vamos fazer o seguinte, então aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, nós olhamos de uma esfera, quando nós julgamos, é que nós nos achamos melhores do que as pessoas. Quando, na realidade, Jesus faz uma pergunta que ativa o gatilho, que leva aquelas pessoas a enxergar aquela mulher de uma perspectiva totalmente diferente, assim como ele fez com Zaqueu, quando ele disse, hoje veio salvação a essa casa, quando ele estava ali jantando, todo mundo condenando, ele come com os pecadores. O apelido de Jesus era glutão e comilão. Chamaram ele de demônio. De demônio, e ele estava ali, porque ele estava ali na casa de Zaqueu, que era um publicano. E daqui a pouco você vê a expressão de Jesus, falando assim, não, porque houve um arrependimento em Zaqueu, de tudo aquilo que ele fazia. Olha, eu me arrependo, se eu restituo 4 vezes mais, se eu defraudei alguém. Então, nós precisamos mudar a maneira de ver as pessoas. Não só essa turma da LGBT, como outras. Tantos outros, Tantos né, outros. Ter uma empatia maior em relação às pessoas. Olha, foi na nossa igreja... Pastor, a propósito,
Nosso tempo já está se encerrando, eu queria já passar Já? também... Que rápido, hein, professor? Nós achando que uma hora era muita. Achavam que eram muitos, mas não é. O papo está gostoso, mas eu queria que o senhor foi bem respondida a sua pergunta. Eu quero direcionar a pergunta para o professor, a última pergunta do Lucas, que eu achei uma pergunta muito boa e pertinente para o que a gente está falando. Mas, para finalizar, pastor, eu queria que o senhor falasse onde que está localizado lá, onde vocês se reúnem, onde está o templo, qual que é o nome da sua denominação que você está à frente, e faça o convite para os nossos telespectadores irem lá te visitar. Inclusive eu, domingo, quero estar lá contigo, gostei demais e quero estar lá junto para cultuar contigo. Então faz o convite para o pessoal e se localiza, que eu já vou direcionar a pergunta para o professor e vamos encerrar. Primeiro eu quero dizer que é uma honra poder estar com você nesse programa, abençoado, privilégio poder estar aqui, agradecer a audiência, mandar um beijo então para minha família, né? Espero que minha esposa já tenha conseguido estar tentando assistir. Um beijo para você, um beijo para o Joshua, para o Joás, amo vocês. Um abraço para todos que estão nos assistindo. A nossa igreja fica localizada na Pitangueiras 1117. Ali subindo a rua do terminal, e você vai encontrar a igreja ali então na Pitangueiras 1117. Os cultos acontecem sempre nas quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos também às 19h30, tendo um público-alvo também nos jovens. Nós temos assim uma noite para os jovens, às 17h30 para os adolescentes e às 19h30 totalmente voltado para os jovens. Então, você jovem, você adolescente, que está nos assistindo, será um prazer receber você. E você que está aí, quer ter uma experiência com Deus, nós não somos uma igreja para pertencer. Não, aliás, uma igreja para frequentar. Nós somos uma família para você pertencer. Você é nosso convidado. Nossa visão é valorizar pessoas, não as coisas, porque você é importante. O que você faz é importante, mas você é mais importante do que o que você faz. Serão todos muito bem-vindos, vai ser um privilégio. Vou recebê-los pessoalmente lá na porta. Deus abençoe. Que maravilha. E agradecer ao professor, viu, gente? Muito obrigado, pastor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, pastor. Professor, bem rapidinho, eu achei muito interessante esse tema. Nosso tempo já praticamente se esgotou, mas bem rapidinho. O Lucas do Boa Esperança fez uma pergunta interessante, que é debatida nas escolas e nas universidades, sobre evolucionismo e criacionismo. Se você olhar a partir da ideia de dar, de fato, há uma evolução das espécies. Mas eu acredito que o problema do criacionismo ele é muito mais conceitual, assim como o do evolucionismo. Aí eu não posso falar como pastor, porque eu não estou aqui como líder religioso, mas eu acredito que o pastor ia responder essa pergunta com muita propriedade também. Não há conflito entre religião e ciência se você souber fazer religião e se você souber fazer ciência. Porque é perfeitamente cabível a ideia de que Deus levou muito tempo para formar o mundo. E é perfeitamente possível que isso tenha ocorrido num processo de evolução, porque a evolução também é uma criação. A evolução é um processo natural, sim, mas quem é o motor deste processo? Aquele que, pelos filósofos, era chamado como o motor da história, aquele que move a história, que é Deus. Isso é uma contribuição da filosofia para a teologia. Quem move tudo é Deus. Então, quem moveu o processo evolutivo foi Deus. Então, este conflito, no meu entendimento, ele não é necessário. Eu encurtei, Lucas, obrigado pela pergunta, eu encurtei muito a resposta. Claro. Porque o tempo, de fato, eu estou olhando o relógio do Eduardo para controlar o meu tempo aqui, de fato, é muito pouco. E não sei se eu faço o encerramento agora. Pode fazer, professor. Suas considerações finais. Ok. Então, eu quero só, nessas considerações finais, citar a minha esposa Dionete, que teve papel decisivo, vamos dizer assim, no meu reencontro com Deus. E os meus dois filhos, o Gabriel e o Augusto, que o Gabriel passou um apuro muito grande, quando ele era muito bebê, quase faleceu por causa de um acidente. Então, ali nós reencontramos. É o Deus que responde na angústia, mas foi um Deus que, de fato, respondeu como Deus, não como uma imaginação nossa. E eu também, na minha doença, também pude contar. Até
respeito a opinião dos ateus que estão assistindo, mas é que eu não estou aqui como ateu, também estou aqui como professor, como crente. Então, eu agradeço a essas pessoas e reforço, pastor, foi um prazer imenso, e a TV por essa grande iniciativa, né? E que insisto na ideia que a Sociedade de Sinop vai acolher. Obrigado. Que maravilha. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, professor. Né? Vamos fazer o sorteio aí. Quem ganhou o livro? O livro do Padre Antônio Maria, Pescadores de Corações. Vai aparecer ali. Michele Pinto está aí. Ela participou com a gente, interagiu. Ganhou o livro, a nossa equipe aqui vai entrar em contato com você. Minha esposa, olha lá. Sua esposa, pastor? Pronto! Eu conheci ali, tá vendo? Verdade. Abri a foto lá. Que maravilha! Então ela estava ligada lá com a gente. Olha que rapaz bonito lá dela, Que legal! Meu filho Joado, meu filho mais velho, está do lado de nós três ali. Então, ó, Michele, já vai levar o seu brinde para casa. Vamos sortear agora o Vale Compras no valor de R$100 nas lojas Castellini. Tem uma outra pessoa aí que participou com a gente. Jéssica Tretel, é isso mesmo? Tá aí, ganhou o Vale Compras no valor de R$100. Ok? Eu quero muito te agradecer pela sua audiência, pela sua companhia. Na próxima segunda-feira, eu quero que você prepare o seu coração. Vou estar recebendo aqui meu amigo, pastor, doutor, cirurgião plástico, Luiz Guilherme. É um cara sensacional, com quem eu já aprendi muito, né? Foi presidente da OMS aqui por muitos anos, desenvolve um trabalho fantástico, né? No decorrer dessa história aqui em Sinop, né? É ele, a pastora Larissa, ele vai falar sobre estética externa e conflitos internos. Olha que interessante, estética externa e conflitos internos. Então ele vai falar sobre isso. Prepara a tua pergunta, nós vamos ter sorteio de brindes fantásticos aqui, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência, que o Senhor Jesus te guarde e te proteja. Fiquem todos com Deus, uma boa noite. Eu vou ler um texto aqui que eu escrevi para finalizar depois.